E nessa época de fim de ano, temos alguns alimentos que são tradicionais no mundo todo, como o panetone. Hoje ele ganhou várias versões e sabores, mas nossa equipe foi aprender os segredos da receita original, que surgiu lá na Itália de uma maneira até meio inusitada. Vamos conferir. Você sabia que essa receita tradicional nasceu com um erro? Isso mesmo! Há décadas um padeiro estava fazendo pão e tortas para a ceia e, sem querer, colocou os ingredientes da torta na massa de pão e se surpreendeu com o resultado. Depois disso, a receita passou por variações e ganhou o mundo. Se tem uma coisa que não pode faltar nessa época de fim de ano, são os panetones. Não importa se são feitos de frutas, se são de chocolate, mas tem que ter. E é por isso que hoje eu vim aprender a fazer com o Delton e com o Jonathan, que são padeiros. Eles vão nos ensinar uma receita. Por isso, pegue o papel e a caneta e anote quais ingredientes que você vai precisar. Ingredientes: 3 kg de farinha, 400 gramas de fermento, 1,6 litros de água, 12 ovos, 600 gramas de manteiga, 650 gramas de açúcar, 4 colheres de chá de sal, 5 colheres de essência de panetone. Isso vai te render 50 panetones. Nessa etapa do processo, então, a gente vai estar colocando aqui na macieira, como nós temos uma macieira de um processo industrial, a gente vai estar colocando todos os ingredientes aqui dentro. Ele vai ficar em torno de 5 a 10 minutos misturando, mexendo até ele atingir o ponto ideal. Passada essa etapa de estar atingindo esse ponto, ele vai descansar por aproximadamente 30 minutos até o fermento começar a agir, até ele chegar no ponto que a gente quer dessa massa. Passados então aproximadamente 10 minutos, essa primeira etapa do processo, a esponja, ela ficou nessa textura. Esse aqui é o ponto. Ela ainda não teve a formação completa do glúten, ainda não teve a formação do ponto da massa, né? Mas é isso que a gente precisava. E agora ela vai ficar cerca de 30 minutos descansando para a gente colocar os outros ingredientes, colocar o restante dos ingredientes na massa. Depois que a massa descansou, é hora de colocar os ingredientes. Delton usou uma mistura especial que já tem a medida certa de gordura, sal, açúcar e outros. Isso facilita o processo industrial, mas em casa você pode colocar os ingredientes e misturar mais um pouco. E agora a gente vai estar adicionando as frutas no panetone. Nesse caso é um panetone tradicional, a gente vai estar colocando 5 kg e 400 entre frutas, fruta cristalizada e uva passa. É um produto mais tradicional com a fruta cristalizada e com a uva passa, mas a gente tem também a opção de estar fazendo ele de chocolate, com as gotas de chocolate, né, para fazer o chocotone. Então hoje nós vamos estar fazendo ele de uma maneira mais tradicional, mas também a dona de casa, se ela for fazer com chocolate, ela também pode estar encontrando essas gotas de chocolate aqui. Mistura os ingredientes e depois a massa precisa descansar, pelo menos 10 minutinhos. Depois disso, é hora de montar os panetones. Então, depois da massa pronta ali na etapa da macieira, a gente trouxe ela aqui para a mesa e nós vamos iniciar o fracionamento dela e a modelagem dela. Nessa receita, nessa forma que a gente está usando, nós vamos estar pesando ela com 500 gramas de massa para cada produto, para cada panetone. Depois de montar a massa e colocar na forma, é hora de descansar de novo, desta vez por 4 horas para fazer a fermentação. Depois disso, daí sim, ela pode ir para o forno por 45 minutos a 140 graus. E depois, está pronta a tradicional receita. Acho que eu vou ficar com fama de comilona por aqui, porque mais uma vez eu estou experimentando a receita. Mas a gente não poderia deixar de experimentar essa deliciosa receita que foram feitas pelos meninos aqui. E o panetone está aprovado e você aí de casa pode fazer e nos mandar fotos dos seus panetones.